Tenemos, nuevo tenemos el placer de tenemos la contar honra con de la presencia de contar Lina con Lina Lina para para seguir pensando y profundizar sobre el profundizando tema sobre este tema que, que nos tiene bastante sobre o enloquecidas, que es tema la que nos tem financiarización. Y bueno, enlouquecidas y ahí un poquito vamos e a ir vamos aprofundar profundizando mais sobre a sua su relação relación com as como, formas con las de formas de produção de producción de desigualdade, desigualdad e y as cuáles son las consequências sobre os consecuencias efeitos o mais los efectos claros más desde claros, uma digamos, perspectiva desde una financeira perspectiva feminista. Eh, e Les feminista. Bom, lembra, para recuerdo vocês que que temos a tenemos la interpretação interpretación simultânea, simultánea, que tienen que podem clicar nada más clicar, apenas enquanto a Helena Lena começar hable a ahí un falar, poquito, pode fazer clique eh, no mundinho como la clase anterior, ¿sí? igual à aula Cualquier anterior. Se tiverem consulta ustedes la alguma pueden hacer a través pergunta, del chat. podem usar o chat. Veníamos Estávamos falando conversando com a con Lena Helena acerca de sobre a si la clase anterior clareza había da sido aula anterior, porque a clara, porque Helena bueno, tem a Lena tiene la preocupação preocupación da de que língua el como idioma haya sido barreira, una barrera y provavelmente a às veces vezes puede é, ser, pero creo que mas ela tem ella os con sus diapositivas y su slides forma de e ela se de detém los nos conceptos conceitos. Então, eu acho que foi realmente de muita ha sido de mucha ajuda ayuda para poder para seguirlo. Es un entender um tema tema que para que para muitas de nosotros o para nós muchos de é um nosotras y tema nosotros novo. es nuevo, Então, ¿verdad? se vocês têm Así que alguma si tienen alguna duda, dúvida si se em les quedó relação à algo de aula la clase anterior, anterior ahí colgadito y que ni siquiera alguma pergunta que que Elena, la profe, pueda a retomarla Lena, a o professora, profundizar o poderia explicar, dejen en abordar, el por chat favor, podem de manera que yo escrever pueda ir no leyendo chat y para compartiendo con compartilhar Lena com a Lena para y tratar de esclarecer aclarar lo na máximo maior posible las medida dudas possível que qualquer hayan quedado dúvida con relación em a relação la à primera última clase aula. disponible. Então, Y ahora agora, sí, creo que depois de todos os hice todos los anúncios anuncios oficiales, que hice oficiais la sobre a introducción, tradução, vocês podem compartir compartilhar as suas mensagens mensajes en no el chat. chat. Lena, Y bueno, então, eu Lena, agora vou te deixar dejo a vos você a desde ya. cargo da Cualquier cosa estoy aquí. apresentação. Obrigada. Muitíssimas graças. Buenas tardes a todos e todas. Então, vou falar em português, como da última vez. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a tradução das colegas, que eu tenho certeza é uma excelente tradução. E hoje nós vamos retomar, como nós havíamos combinado, a segunda parte dessa aula. E eu quero só lembrar aquilo que é importante para a gente sempre ter em mente. A financiarização é uma mudança no regime de acumulação capitalista sob o neoliberalismo, que é uma nova etapa do capitalismo, e esse regime de acumulação ele se caracteriza por fazer com que os rendimentos derivados dos direitos de propriedade passem a suplantar, a ser mais importantes que os rendimentos derivados da produção. Da mesma maneira, as empresas não financeiras, aquelas que produzem, elas começam a obter mais lucros das suas aplicações financeiras, em lugar de ter lucros através da produção, que é sempre muito mais incerta, porque depende da conjuntura, depende do comércio internacional, depende da taxa de câmbio, depende da taxa de juros, não é? E também as famílias, elas passam a fazer parte desse circuito financeiro através justamente de uma substituição daquilo que era provisão pública, que pode muitas vezes, inclusive, ser feita por entidades privadas, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, mas entidades que trabalham sob a gestão do Estado e, portanto, oferecem uma série de serviços, produtos que a gente sempre considerou públicos. E agora o que a gente vê é cada vez mais uma transição para a esfera financeira com mudanças na forma de provisão de serviços públicos e no processo de endividamento das famílias. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, eu organizei essa apresentação da seguinte maneira, como vocês vão ver aqui. Ups, não está passando. Espera aí. Ah, passou. Desculpem. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre as mudanças que vêm ocorrendo na esfera da reprodução social. Depois, nós vamos falar de um fenômeno que é um fenômeno global, onde realmente o que a gente vê é um processo de colateralização da política social. Eu vou explicar para vocês o que é.
Depois vamos falar da esfera da educação, que eu vou tomar um exemplo muito expressivo para explicar o que é a financiarização, olhando a questão das universidades e do crédito estudantil, rapidamente falando de saúde, falando também da questão dos bonds, né, dos novos títulos que são emitidos pelos governos, que é um recurso de endividamento do Estado para obter renda, né, e para poder investir, etc., mostrando o enfraquecimento do financiamento público através do orçamento. E, finalmente, a gente vai fechar e aí nós vamos discutir algumas questões. Tá? Então, falando na questão das mudanças na esfera da reprodução social, eu queria lembrar, não é, como é que a esfera da reprodução social é uma coisa essencialmente feminina, né, das mulheres. E a gente define como aquele setor que abrange todas as atividades que conduzem à reprodução de uma sociedade, não apenas a reprodução das pessoas nessa sociedade, mas das próprias relações sociais nas quais essas pessoas estão situadas. Então, não é só de consumo que a gente fala, mas a gente fala de todas as formas de cuidados em vários estágios da vida, né? E, como a gente sabe, as mulheres são majoritárias, né, na esfera da reprodução social. Tanto aquela que se dá na esfera doméstica, propriamente dita, não mercantil, cuidando da casa, dos afazeres domésticos, dos filhos, das famílias, dos idosos, como na esfera também dos serviços remunerados, porque na educação, na saúde, na questão dos cuidados, nas creches para as crianças, tudo aquilo que é atenção aos indivíduos, às mulheres, como nós sabemos também, são prioritárias. Então, isso aqui eu peço desculpas estar em inglês, mas é só para lembrar que a política social, quando ela surge no século XX, ela foi pensada como uma forma de suavizar o consumo ao longo do ciclo de vida. Então, em momentos de dificuldade, o Estado entrava, justamente reduzindo o risco, compartilhando o risco e também atenuando e prevenindo a pobreza. E vocês olham aí, a gente vê que os sistemas de proteção social, lá onde eles foram desenvolvidos, né, mais do que nas nossas sociedades aqui periféricas, eles conseguiam criar para cada etapa da vida algum tipo de proteção. Então, para as crianças tinha os child benefits, né, os benefícios à família, para as crianças, os benefícios de combate à pobreza, tinha toda a questão da creche, da educação pública, né? Depois, para os estudantes também, o acesso à universidade crescente, a formação profissional. Aí, quando você entra na vida adulta, na vida produtiva, você começa a contribuir para algum sistema, né, de seguro social, que costuma ser contributivo, que permite você ter acesso a um seguro-desemprego, se você ficar desempregada, mas também outros tipos de benefícios, que são os tais dos benefícios não contributivos, né, os benefícios de combate à pobreza, os benefícios assistenciais, se você enfrentar uma situação difícil, mas durante esse período todo, você começa também a ter direito à remuneração, salário mínimo, acesso a ativos, através do acesso, por exemplo, à aquisição de uma moradia, que foi uma luta da classe trabalhadora, né? Ter acesso a linhas de crédito que permitissem adquirir a sua casa, porque a casa sempre foi um espaço, né, de segurança muito grande para a classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, políticas, né, de saúde, e também, pouco a pouco, se desenvolveu muito o que a gente chama as políticas para aqueles grupos que têm ou doenças crônicas ou problemas mais de longo prazo, mas também políticas de segurança alimentar. E, finalmente, para as pessoas mais idosas, a política social foi uma das primeiras coisas, né? Além do seguro-acidente, foi justamente a contribuição para os sistemas de pensões e aposentadorias. Então, a ideia da política social foi pensada dessa maneira, essencialmente financiada através do orçamento do Estado. Esse é o modelo que a gente costumou estudar como o grande modelo do Estado do bem-estar, e que funcionou em algumas economias avançadas, sobretudo nas economias europeias, né? E era aquela coisa do regime fordista, um momento de grande expansão do capitalismo com peso, né, na indústria manufatureira, uma grande complementaridade entre economia e sociedade,
economia fortemente regulada, gasto social elevado, e o modelo é o Estado provedor, daí a gente falar de Estado do bem-estar. Os dois pilares eram o progresso técnico-tecnológico e novas inovações institucionais na esfera da reprodução. Isso é a grande mudança. As normas sociais mudam porque se criam instituições novas que vão proteger os trabalhadores, as mulheres, as crianças, os idosos, e foi um período de grande expansão com vistas a se obter uma sociedade mais homogênea, né? Porque isso ajudava também a manter o próprio regime de acumulação fordista, né? Com base na demanda agregada e na estabilidade econômica. Quais eram os mecanismos para isso? Universalização do acesso, como um resultado da própria democracia, isso aconteceu muito depois da Segunda Guerra Mundial, desmercantilização do acesso à saúde, moradia, mas, sobretudo, também um sistema tributário progressivo, que taxava altamente, né, a riqueza individual, a renda individual. Só para lembrar vocês, nos Estados Unidos, a alíquota máxima, né, de imposto de renda chegava a 85% para aquelas pessoas de altas rendas. Para vocês verem, isso na época do Roosevelt, para vocês verem como as coisas mudaram. Isso aqui é só para mostrar como é que houve um grande crescimento das transferências de renda nesses países europeus entre 1910 e 80, e foi isso que mudou completamente a dimensão da esfera da reprodução social, onde a presença do Estado, tá certo? Provendo serviços desmercantilizados ou subsidiados pelo Estado, passam a ter importância crescente. Nas economias latino-americanas não foi bem assim que a coisa acontecia, porque nós tivemos justamente aquilo que a gente chama de Fordismo periférico, não é? Uma informalidade muito grande, o que a gente chamava, né? Vocês lembram do Aníbal Pinto, nosso querido Aníbal Pinto, da CEPAL, que falava na heterogeneidade estrutural. Nós nunca conseguimos superar, ao contrário, né, dos países avançados, essa dimensão de grande informalidade, o peso da informalidade se manteve, ou seja, nem toda a classe trabalhadora entrou no assalariamento, e era o assalariamento, né, que permitia justamente essa mudança do ponto de vista da provisão dos serviços sociais através do Estado, uma heterogeneidade produtiva também, baixa diversificação. Entre nós, o ethos do seguro social contributivo se manteve muito forte, então a gente tem todos aqueles programas, né, de seguro social, onde os trabalhadores formais contribuíam e eles iam ter acesso um dia a uma aposentadoria ou a um seguro-desemprego, enquanto os outros estavam desprotegidos, baixa coesão social e baixa solidariedade, hostilidade da classe política às políticas universais. Sempre se disse, não, mas essa pessoa não tem direito a isso, ou aquilo, aquele, porque ele não contribuiu. Então, a lógica contributiva, ela sempre, de alguma maneira, preveniu os nossos países a desenvolverem políticas universais. Isso, evidentemente, se explica também em razão da grande regressividade do nosso sistema tributário, que sempre foi um sistema tributário fortemente ancorado nos impostos indiretos, é uma característica, e, sobretudo, além de impostos indiretos, muitas vezes uma baixa, uma pequena base de arrecadação, né? A base tributária é muito pequena, justamente porque muita gente não tem como contribuir em razão dessa informalidade. Então, sobretudo, foram os impostos que incidiam sobre a folha de pagamentos, folha de salários e sobre o consumo, que sempre foi importante, de alguma maneira penalizando indiretamente os mais pobres, justamente. E o Estado, que sempre se mostrou ineficiente em conseguir taxar e mudar essa estrutura tributária que sempre foi tão regressiva. Pouco a pouco, como a gente falou na última aula, vocês se recordam, né? Que a gente teve aquela crise, a crise de superacumulação, né? Que a gente teve no final justamente dos anos 60, 70, onde você começa a ter recursos, né? Capital que não encontra mais lugar na esfera produtiva, começa a se deslocar para outro lugar em busca de maiores lucros, de uma lucratividade maior, maior rentabilidade, começa a mudar justamente a institucionalidade das regras,
a gente tinha sistemas de proteção social nacionais, porque os sistemas de produção eram nacionais, com forte proteção à indústria nacional, não é isso? Proteção contra a entrada de capitais e concorrência. Então, havia toda uma política de proteção da classe trabalhadora e também do capital nacional, né, voltado para esse desenvolvimento doméstico, para dentro, né? E pouco a pouco isso vai mudando, justamente com aquela crise do capitalismo, aquela crise de realização do excedente, e a gente vai mudando e a gente entra no tal do regime flexível neoliberal, e aí tem uma mudança radical na política social que vai começar a atuar na margem. Se no modelo fordista havia uma grande complementaridade entre política econômica e política social, e a política social dava substrato à política econômica, mantendo a demanda agregada, agora isso vai começar a mudar e a política social vai passar justamente por uma compressão, por cortes, e você vai começar a ter uma baixa complementaridade entre política social e política econômica. Nesse modelo, a gente tem a ideia de um Estado promotor, em vez de ser o welfare state, é o enabling state do Gilbert, né, um americano. E qual é a ideia? A ideia é que o Estado está ali não para prover, mas para estimular e incentivar, para dar apoio público para desenvolver a responsabilidade individual, privada. E, portanto, é necessário criar condicionalidade, porque como o sistema de produção está mudando, a forma de produzir muda com deslocalização industrial, novas tecnologias, eu posso fragmentar a produção, localizar parte delas em vários países, eu começo a substituir a mão de obra por outro tipo de máquina. Então, o que a gente tem nesse momento, né, é a necessidade de empurrar as pessoas para aceitar mudanças no emprego, no mercado de trabalho, que elas não queriam aceitar, porque elas estavam acostumadas. Está me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir ou não? Eu ouvi alguém falando, talvez Sí, não sí, esteja. Lena. Sí, sí, escuchamos. Ok, perfeito, desculpa. Então, nesse momento, você começa a ter uma mudança na política social. E a política social, então, ela vai passar, quando eu tenho uma flexibilização no mercado de trabalho, onde as pessoas são obrigadas a aceitar condições de trabalho que elas não tinham e não querem. Para elas não resistirem, eu tenho que criar condicionalidades. Então, eu começo a mudar todas as regras do seguro-desemprego, do benefício para as pessoas pobres, elas vão ter que comprovar que elas estão procurando emprego, então todas as condicionalidades, etc., começam a se multiplicar, né? E aí os mecanismos que a gente vai ter são justamente de corte na provisão de serviços desmercantilizados, o que vai aumentar é a prevalência das transferências monetárias, e não as transferências na forma, né, de provisão de serviços. Vai ter combate à pobreza em lugar de proteção social, e essa é a grande mudança que o neoliberalismo traz. As pessoas acham que o mais importante é proteger contra a pobreza, né? E, portanto, é muito difícil você dizer, não, sou contra diminuir a pobreza. Mas, na verdade, só o combate à pobreza se torna essencial e central. Por quê? Porque você começa a privatizar todo o resto, né? Ligado justamente à provisão de serviços, às aposentadorias, tudo isso começa a ir para as mãos do setor privado. Diga. Lena, Sim? discúlpame la interrupción. Me piden en el chat si podríamos ir un poquito más lento, Claro. ¿sí? Sem problema. Gracias. Ok, pois não. Nada. Então, eu vou voltar. Então, a gente tem, a partir dos anos 70, uma mudança no modelo social, tá certo? A gente tem uma mudança que a gente sai do estado do bem-estar para o tal do estado promotor do desenvolvimento e do crescimento. Isso levou justamente àquela ideia de workfare nos países do norte, e nos países do sul, o Banco Mundial criou em 2000 um novo modelo de desenvolvimento chamado Social Risk Management, que era justamente a ideia de você fazer a gestão social do risco.
E a gestão social do risco não passa mais por políticas universais, mas passa por políticas focalizadas em cima de determinados grupos, essencialmente as mulheres pobres, as crianças, os idosos sem aposentadoria, etc. Então, você tem uma mudança, porque é a partir daí que o próprio Banco Mundial e o FMI começam a definir um novo modelo social para os países e as populações do sul global. Tem cada vez mais condicionalidades, o sistema tributário continua regressivo, você começa a criar mínimos sociais, microcrédito, toda a política de microcrédito começa a se generalizar já em meados dos anos 90 e depois vira uma grande política para os países em desenvolvimento, ou seja, o Estado não tem como dar provisão, o Estado empresta dinheiro, programas que emprestam dinheiro para que as pessoas se virem na vida e resolvam as suas dificuldades. Depois disso, a gente ainda vê, em meados dos anos 2000, uma mudança nesse regime neoliberal, graças justamente em razão do papel que o crédito passa a ocupar na provisão de bem-estar. Então, é o que a gente chama o regime de valorização financeira. A política social ela vai atuar como colateral no acesso ao crédito, que para eu poder pegar crédito no banco, o banco não me dá crédito se eu chegar lá e eu não tiver um emprego, ou se eu não tiver um ativo, uma casa, ou um carro, ou uma máquina, né? Se eu não tiver alguém que aceita colocar a sua casa como colateral para eu poder tomar um empréstimo, muitas vezes os pais fazem isso pelos filhos, para eles poderem ter crédito estudantil, como nos Estados Unidos, como em vários lugares, né? É o chamado fiador, né? Então, você tem uma mudança, porque com a privatização crescente também dos serviços públicos e com a política social sendo cada vez mais transferência de renda, sobretudo nos países do Sul, vai ser uma mudança no padrão da política social, no modelo da política social, e você vai começar a ter acesso a produtos financeiros para você se proteger dos riscos. Esse é o modelo que a Susan Soderberg chamou do Estado fiador da dívida. Em vez de welfare state, ela falou isso é o deadfare state, porque é o Estado que empurra as pessoas para a dívida. É o Estado que está por trás, que cria programas de microcrédito, etc., para as pessoas se endividarem. A meta é a expansão do mercado global sob a égide da finança moderna, né? E, para isso, foi necessário mudar o acesso ao crédito, porque, evidentemente, o acesso ao crédito, como eu disse, ele sempre foi muito rigoroso. Os bancos não emprestam para qualquer pessoa. Para eu poder flexibilizar o acesso, o Estado teve que entrar para proteger essas pessoas que não tinham ativos, que não tinham emprego, que não tinham histórico de crédito e que, portanto, queriam pegar crédito, mas geravam um risco muito grande para o banco emprestar, porque o banco não sabia se ia conseguir isso de fora. Então, você vai ter uma mudança e agora você vai ter o chamado crédito para o bem-estar, né? Você vai ter política social que, pouco a pouco, vai se deslocar da esfera dos serviços universais, ou mesmo dos serviços focalizados, para passar pelo crédito como um meio de você ter acesso ao bem-estar. Bom, a provisão pública começa a se reduzir a pisos básicos. Vocês devem ter ouvido falar nisso, a própria CEPAL adotou isso, né? Os social floors, os pisos básicos de renda, saúde e educação. O crédito é um mecanismo que cada vez mais vai ser importante, que evidentemente gera uma grande dependência pelo endividamento. O sistema tributário ainda mais regressivo, com uma série de isenções tributárias, né? A provisão privada
Agora você vai dizer, não, todos pela inclusão financeira. Vamos lá, todo mundo no setor financeiro, e você tem realmente mudanças na forma de prover aquilo que a gente chamava os direitos sociais ou os benefícios sociais. Na América Latina, a gente tem algo muito semelhante, né? A gente teve lá naqueles anos desenvolvimentistas, nos anos 50 e 70, como está aqui à esquerda do slide, aquela industrialização, mas ela não foi crescimento com inclusão, deixou muita gente de fora, né? A gente teve baixa cobertura, forte heterogeneidade, como eu falei, a maior parte da população ficou fora da política social e da proteção social. Nos anos 80, tivemos aquela terrível crise da dívida, né? Em função do aumento repentino da taxa de juros nos Estados Unidos, quando nós, países latino-americanos, estávamos altamente endividados, justamente para financiar o nosso desenvolvimento econômico, e aí houve toda uma onda, né, de retração do Estado, aumentou muito a pobreza, a desigualdade, o gasto social que já era baixo caiu, né? E aí você tem toda aquela política de foco na pobreza. E quando a gente entra, né, nos anos 2000, com aquela época onde a gente teve o chamado crescimento com base nas commodities, né? O milagre das commodities, graças justamente à demanda da China, você tem uma retomada do crescimento voltada para dentro, aumento do emprego, mas você tem mudanças que vão fazer com que cada vez mais os programas sociais que se consolidam são justamente esses programas focalizados, em particular. Isso é uma novidade importante, porque não existia nada na América Latina que permitisse às pessoas pobres terem algum grau de proteção social, algum benefício que elas pudessem pedir regularmente que lhes permitisse viver numa economia de mercado, né? Elas eram muito excluídas. E justamente as tais transferências condicionadas de renda, né? Elas vão se generalizar, levando justamente a uma mudança nesse padrão de proteção social para os mais pobres, mas também levando a mudanças do ponto de vista da provisão dos serviços públicos, que vão passar cada vez mais também pelo setor financeiro. Bom, então, quando a gente lê o texto da Himmelweis, que eu dei para vocês, o que diz a Himmelweis? Olha, ela diz o seguinte: o que acontece no neoliberalismo, né, é que mudanças institucionais na provisão pública de bem-estar, provocada pela financiarização, vão transformar a esfera da reprodução social, vão afetar as normas vigentes e as relações de gênero. E aí ela relembra aquilo que a gente falou na aula passada. A gente vê mudanças, né, na lógica da acumulação capitalista. Primeiro, abertura econômica na direção da globalização, desregulamentação financeira, a abertura da conta capital, ou seja, mobilidade ilimitada dos capitais, entram e saem, fazendo o que querem, uma coisa que até hoje não acontece na China, né, como a gente sabe. Então, o antigo contrato capital-trabalho, que era fundado também numa dimensão de fronteiras protegidas, voltadas para a acumulação doméstica, né? Um determinado modelo de desenvolvimento, tudo isso se rompe e você começa cada vez mais a ver a busca justamente de ganhos pela deslocalização do capital, que vai para os países mais pobres em busca de mais lucratividade, mas também em função de novas possibilidades de inversão que ele passa a ter na esfera financeira, né? E o que ela mostra, e que nós vamos discutir aqui hoje, é como é que, com esse corte de gastos que vem, né, junto com essa mudança, porque, veja, para que os capitais vão gastar com políticas sociais, capacitação, saúde, para ninguém ficar doente, para não ter absenteísmo nas fábricas? Se hoje ele se deslocaliza, o próprio capital vai para outros países onde há menos proteção, e se lá não tiver bom, se começarem a criar direitos para os trabalhadores, ele vai para outro lugar
porque essa mobilidade que a globalização lhe trouxe lhe permite fazer isso. Então, você não tem mais aquele comprometimento, né, que a gente chamou justamente o contrato fordista, que era capital-trabalho mediado, né, pelos sindicatos, fortalecendo e obtendo, os trabalhadores obtendo um conjunto de direitos. Tudo isso desaparece, o Estado é visto como a razão da crise, né? Da crise do capitalismo, porque ele gasta demais, ele é muito generoso, e você passa por uma política de individualização de direitos e de responsabilidade individual do risco. E é por isso que, nessa transição, o próprio setor financeiro vai começar a oferecer produtos para atender justamente a esse processo de responsabilização individual do risco, né? E as famílias vão fazer o quê? Elas não só vão se endividar, como a gente vai ver, mas elas vão tentar prevenir riscos futuros adquirindo ativos, né? Uma casa, 2 casas, querendo trocar a casa para ter um valor maior, porque a gente vê isso que a gente chama a inflação no preço dos ativos, que é fruto justamente da financiarização. Então, moradia, tudo isso começa a ter um valor que vai crescendo, e as pessoas começam a especular no mercado de moradias, né? E, ao mesmo tempo, você tem essa normalização da austeridade. E o que é isso? O Estado não pode gastar, o Estado é perdulário, o Estado gastou tanto que criou essa crise, então, isso é o que realmente tem que mudar, e é isso que vai alimentar a financiarização da vida na busca por segurança. Porque se eu não tenho mais segurança pelo Estado, se o mercado de trabalho muda, se a incerteza aumentou, se a gente tem crises mais repetidas, e não só crises econômicas agora, crises fiscais, mas também agora crise climática, crises sociais, então você tem que buscar uma solução para você mesmo, né? E você sabe que com as políticas de austeridade, cabe a você buscar as suas próprias alternativas. Porque o Estado ele não vai gastar, o Estado, se gastar, é porque ele estaria gastando contra você. Essa é o mantra neoliberal. Então, a gente tem um desmantelamento do regime de proteção social. É importante entender que, mesmo onde ele não existia, como na América Latina, integralmente, a gente sempre pensou que as aposentadorias eram aquele sistema de pay as you go, não é? Que é um sistema de repartição simples. Os trabalhadores de hoje financiam as aposentadorias de quem já se aposentou. Isso acaba, a gente passa para um sistema de capitalização, fundos de pensão, bancos, seguradoras, as pessoas passam a contribuir para as suas contas individuais. A saúde era pensada como um bem universal e ela vai ser limitada a um mínimo, o Estado só vai se responsabilizar ou pela maternidade ou por vacinação, e aí as pessoas têm que procurar comprar planos de saúde privado, pagar por serviços, etc. A assistência social, essa sim cresce muito, isso é uma característica do capitalismo financiarizado, porque é necessário colocar todo mundo no mercado financeiro. E para que isso possa ocorrer, nós vamos ver, é necessário dar renda para os mais pobres em grande escala, para que essa renda, esse rendimento regular pago pelo Estado, possa justamente servir de colateral. Então, só para recordar as características dessa transição, desse novo modelo, né, social, há um alto endividamento das famílias, queda do investimento e da produtividade industrial, os lucros não se transformam em investimento produtivo, ao contrário, eles vão cada vez mais para o setor financeiro, através de inversões em ativos, especulação, em fundos, porque ali eu tenho lucros crescentes, né? E em grandes montantes e de curto prazo, existe justamente a preferência pela liquidez, você começa a ter booms de consumo baseados no crédito, todo tipo de ativo financeiro começa a se multiplicar,
você tem uma penetração da finança em vários setores da vida, primeiro com as contas individuais, depois com o crédito estudantil, caso do Chile, caso do Brasil, caso dos Estados Unidos, caso da Inglaterra, né? Você quer estudar? Tá bom, então pega um crédito. E nós vamos falar disso aqui hoje. A saúde também, se você quer algo além daquilo que o Estado pode oferecer, você deve procurar um seguro de saúde cujo escopo, né, cuja cobertura será a função da renda que você tem. Então, você tem que escolher adequadamente. E nós sabemos como isso hoje pesa no orçamento das famílias, né? E a gente tem uma privatização da infraestrutura econômica e social. A água é privatizada em todos os lugares, e agora está sendo renacionalizada, tamanho o desastre que foi. A gente tem o saneamento privatizado, a gente tem toda a questão das concessões aos sistemas de transporte, com elevação dos custos para a classe trabalhadora e por aí vai. Então, você tem, evidentemente, um aumento da insegurança socioeconômica nesse novo modelo. Eu quis dar esse pano de fundo, esse contexto, para a gente entender como é que a política social e os direitos sociais, eles não são rígidos, né? Parados no tempo. Eles evoluem porque a política social ela contribui para o regime de acumulação e ela muda justamente para fomentar um tipo de crescimento ou assentado no lucro financeiro, ou assentado na produção, ou na especulação. A política, e é isso que vai ter impacto na vida das mulheres, porque as mulheres sempre se dirigem ao Estado, ao orçamento, pedindo mais participação, mais parcela, né, mais garantias. E o que a gente vai ver agora, nessa segunda parte da aula, é como é que cada vez mais o financiamento da política social deixa o orçamento e vai para a esfera privada, para a esfera justamente ou do crédito ou dos ativos. Bem, a grande revolução, né, que foi considerada uma revolução pelos neoliberais e que seduziu grande número de intelectuais, inclusive intelectuais comprometidos, progressistas, comprometidos com mudanças, né, com base na justiça social, é que o que fez o Banco Mundial e a grande mudança dos anos 2000 foi instituir transferências de renda do Estado para a população mais pobre, que tinha baixo nível de monetização. Aí a gente sabe que na América Latina isso foi muito importante. O primeiro livro sobre isso, que fala apenas dê dinheiro para os pobres é o suficiente, do Barrientos, né, é de 2008. Depois a gente teve o James Ferguson dizendo que a gente estava diante de um novo modelo, que é um padrão de distribuição completamente novo de justiça social, e a mesma coisa dizia o Lutz Leisering, que é um sociólogo alemão muito conhecido e que publicou esse livro em 2021, 2020, sobre a grande explosão global das transferências de renda, né, os social cash transfers. Isso aparece como uma grande revolução social que mudou substantivamente a vida dos pobres. Para vocês terem uma ideia, em 97 países da América Latina e 91% dos países da Ásia, ou seja, em quase todas essas regiões da América, existe ao menos um programa de transferência de renda para a população pobre que consegue comprovar que é pobre e que permanece pobre. Se ela começar a sair da pobreza, ela perde direito a esse benefício, cujo montante varia bastante de país para país, mas é sempre uma parcela pequena. Perdão, peguei um resfriado hoje de tarde. Bom, o que faz qual é o grande impacto desses programas de transferência de renda para a população pobre? É que eles vão monetizar essas populações pobres cuja renda era muito instável, né? Muito irregular, função da venda de alguma coisa, de uma colheita que eles fizeram,
ou de algum produto que eles produziram, enfim, um serviço que eles prestaram, que eles foram pagos por isso. Então, você começa a ter, né, um conjunto de países que vai implementar essa ideia de transferir renda para os muito pobres. E aqui vocês veem que, por país, isso aqui é um trabalho feito pelo Lutz Leisering, no livro dele, e ele mostra, né, que em 2017 havia mais de 3 bilhões de pessoas beneficiárias de programas de transferência de renda condicionada. Ou seja, mais de metade da população, quase metade da população mundial tinha direito a um benefício, né? E você vê que, às vezes, tinha 2 tipos de programa, 3 a 5, vários tipos, mas o que a gente vê é que em todos os países do sul global, você chegou a ter 148 países onde havia pelo menos um tipo de programa de transferência de renda. Isso em 2020, e isso acontece muito rapidamente. Ao mesmo tempo, o que a gente vê? Enquanto se vai dando renda para os mais pobres, você começa também a ver que há uma grande mudança. O estoque de crédito para as famílias, como percentual do PIB, começa a crescer. Em particular, depois da grande crise econômica de 2008, a grande crise financeira, quando o G20, o Banco Mundial e o FMI se reúnem com o apoio das Nações Unidas e eles resolvem que, diante da grande crise, da grande dívida acumulada pelos estados, é necessário flexibilizar ainda mais o estoque de crédito para as famílias. Então, esse dado que eu trago aqui é para vocês verem o seguinte. Em 2008, nós vamos pegar as pontas da tabela, 2008 e 2020. Os países do G20, né, o crédito às famílias, exclusivamente às famílias, eu não estou pegando crédito às empresas, crédito geral. O crédito às famílias, crédito de consumo, crédito imobiliário, ele correspondia a 61% do PIB, e ele chega a quase 70%. Se eu olhar todas as economias do mundo, passa de 60% para 70%. Se eu olhar os países ricos, de 76 para 81, segue em alta, uma alta mais discreta. Mas o que é extraordinário é que nos países em desenvolvimento, era, em 2008, 22% do PIB e mais que dobra, passando para mais de metade do PIB desses países em 2020. Ou seja, em 12 anos, o crédito às famílias como percentual do PIB explode, né? Vai para 54% contra 22% 12 anos antes. Isso aqui é para mostrar, são dados da Bank for International Settlements, né, que chama BIS, que trabalha com esses dados globais, e vocês veem que o grau de endividamento das famílias também cresce. Ele cresce tanto nos países da área do euro, quanto nos países da CEE, quanto em outros países desenvolvidos, mas também, e a gente vê aqui à direita, nos mercados emergentes, Ásia, África, em todos os países, você vê que a razão, renda mediana das famílias, perdão, dívida mediana das famílias, em relação ao PIB, ela sobe. Então, isso mostra o quê? Que eu tenho um processo de endividamento das famílias em todos os lugares, né? E como é que isso acontece? Isso acontece porque se antes a gente pensava em incorporação ao mercado através do emprego, né? Nas sociedades onde havia o assalariamento, e era através do emprego, da capacitação profissional, do seu crescimento no emprego, os salários crescendo junto com a produtividade, né? Que você se incorporava ao mercado, e por isso, justamente nos nossos países em desenvolvimento, né? Como o assalariamento não era regra geral, havia muita informalidade, muita gente não era plenamente incorporada ao mercado, você começa a falar de inclusão social nos anos 80, 90, e a ideia é, independentemente da renda das pessoas, elas
devem ter o direito de usufruir de algum grau de bem-estar. Porque se a sociedade tem condições de oferecer a ela saúde, moradia, transporte, se alguns se beneficiam disso, todos devem se beneficiar, e um instrumento para isso deve ser elevar o gasto social, garantindo oportunidades através de uma provisão pública desmercantilizada. Mas agora o mantra mudou, e o mantra neoliberal é o quê? Não é inclusão social, é inclusão financeira. Ou seja, perdão, é uma responsabilização individual. Você quer melhorar? Você quer ter chance, oportunidade? Você faz o seguinte, você tem que pegar um crédito, você tem que ir para o mercado financeiro. Se você tem medo de ficar desempregada, você deve buscar comprar, adquirir um seguro-desemprego no mercado financeiro, coisa que já existe hoje, coisa que antigamente só existia pela esfera pública, né? Então, a inclusão financeira, ela muda completamente a lógica de inclusão, e ela vai levar a que cada vez mais essa renda garantida pelo Estado, inclusive para os mais pobres, redefina o papel da política social e leve cada vez mais a população mais carente, mais pobre, que antes estava completamente alijada do mercado de crédito, para o mercado de crédito. Por quê? Porque essas transferências de renda, que são pagas de forma regular pelo Estado, elas constituem fluxos regulares de renda. E esses fluxos regulares de renda é justamente o que quer o setor financeiro, né? Através justamente dos empréstimos, porque isso vai permitir a eles receber juros a partir desses empréstimos e, portanto, isso vai aumentar o lucro financeiro. E a gente volta para a questão que eu falei na aula passada, né? A questão central, que é justamente como é que o capital portador de juros, né, passa a ser central nesse regime de acumulação financeirizada. Bom, após a crise de 2008, então, eu tenho uma reengenharia, uma mudança na organização da política social, né? Aí a questão central passa a ser incluir as pessoas financeiramente, e o Banco Mundial fala nos sistemas financeiros inclusivos, o que implica flexibilizar as regras pelo lado da oferta de crédito, né? Porque as pessoas podem até ter dinheiro e ter uma renda que elas recebem do Estado que vai servir de colateral, ou seja, de alguma coisa que garante que elas vão pagar, e não por acaso, quando as pessoas pobres tomam empréstimos, esse empréstimo, né, o pagamento do empréstimo é deduzido diretamente desse benefício, ou dos seus salários, etc., cada vez mais, para reduzir o risco dos bancos, né? Você vai ter também a ideia de que a finança é muito boa porque ela vai disciplinar os pobres. Em vez de eu disciplinar os pobres com aquela ideia de condicionalidades, os pobres têm que mostrar que procuraram emprego, têm que pôr o filho na escola, têm que ir ao posto de saúde. A ideia de que os pobres não sabiam se comportar e por isso eram pobres, não tinham acumulado capital humano, não gostavam de estudar, não mandavam os filhos para a escola, você perde isso de vista, isso foi do modelito lá do Workfare, e você agora acha que a melhor forma de disciplinar os pobres é dar a eles um empréstimo, porque eles têm que pagar. Se eles não pagarem, eles vão ficar inadimplentes. E se eles ficarem inadimplentes, eles não conseguem mais pegar crédito no mercado. E se eles não pegarem crédito no mercado, eles não vão poder sobreviver, porque a renda com a qual eles vivem é insuficiente para atender às suas necessidades básicas. E é isso que introduz a lógica do colateral. Então, o que eu chamo de colateralização da política social, e foi um termo que eu cunhei. O colateral, essa renda, é um ativo que vai garantir o pagamento de um empréstimo e reduzir o risco de default, inadimplência, tá? Eu, por exemplo, que sou professor, que tenho um emprego e que ganho todo mês um salário do Estado, se eu quiser pedir um empréstimo, eu for no banco, eu vou ter que mostrar que eu tenho
uma folha de pagamento, né, que comprova que eu sou professora, que o Estado me paga. Isso é uma segurança que o banco vai ter. Então, esse é um colateral, mas eu posso não ter, por exemplo, salário, mas eu posso ser dono de 2 casas. E aí eu vou no banco e eu falo, olha, eu tenho 2 casas. Uma casa aqui vai servir de colateral para você, caso eu pare de pagar o empréstimo, você vai lá e pega a minha casa e assim você se remunera. Então, a política social, através da predominância das transferências de renda, vai solucionar o problema da seleção adversa para os bancos. Porque se eu não tivesse esse colateral, para os pobres poderem tomar empréstimo no banco, ia custar muito caro, o juros seria extremamente elevado, já é alto, mas ia ser muito mais, né? Então, o Estado ele entra justamente para garantir essa relação, essa aproximação, essa integração entre o sistema financeiro e a totalidade da população, não mais apenas as classes médias, mas as classes trabalhadoras e as classes populares. Os credores, quem empresta dinheiro, precisa de conexão, ou seja, precisa saber, precisa ter informação reunida sem grandes custos. Vocês sabem que os pobres, eles costumam não ter histórico de crédito, né? Eles não conseguem provar. Então, quando eles começam a comprar comida ou comprar roupa parcelado, todo mês eles pagam um pouquinho, isso começa a ser um histórico de crédito. Ou seja, é pelo endividamento que eles criam também um histórico de crédito para si, né? E os credores também necessitam de colateral, porque justamente se alguém parar de pagar a sua dívida, eles podem ir lá e ficar com o bem ou com o salário daquela pessoa, tá? E é isso que vai estimular o processo de financiarização. A finança, ela vai, com todas as inovações tecnológicas que a gente conhece pelo celular, etc., né? Ela vai expandir de forma sem precedentes o acesso ao crédito, é uma coisa absolutamente impressionante. Vocês sabem que na África, né, todo mundo tem acesso a crédito, inclusive aqui a gente recebe mensagem pelo celular perguntando se você não quer ter um empréstimo, que eles colocam direto na sua conta e você autoriza na mesma hora que depois, todo mês, eles tirem um valor X da sua conta para remunerar o empréstimo. E tudo isso é possível porque é uma associação justamente entre o capital financeiro, né, e as novas tecnologias que justamente são desenvolvidas por grandes corporações, por grandes grupos que hoje lideram também o setor da grande finança, né? Então, você tem realmente uma integração nessas duas dinâmicas. Com isso, você tem um deslocamento da esfera política para a esfera econômica dos valores de igualdade e liberdade. Aquilo que te dá a cidadania é o mercado, como se não houvesse relações de exploração e poder, como se não houvesse expropriação financeira. É que quando você pega um crédito, você já sabe ex ante que você tem que pagar, e que você vai ter que pagar uma parcela a mais para poder usar esse dinheiro, que é o que a gente falou, o aluguel do dinheiro, esse dinheiro que é justamente o capital agora mercadoria, e que, portanto, cobra os juros e se remunera, né? É isso que a gente chama a centralidade do capital portador de juros. Ele passa a extrair renda de todos os lugares. Portanto, o capitalismo financiarizado, ele vem redefinir por completo a política social. E no centro disso tem a dívida. A dívida que é aquilo que remunera o capital portador de juros, como a gente falou, né? Então, eu vou ter predominância de transferências monetárias em detrimento da provisão de serviços, que agora são cada vez mais privatizados, você tem que pagar por eles. Vai ter uma remercantilização do bem-estar por intermédio da dívida, ou então você vai adquirir seguros, você vai começar a comprar títulos, e nós vamos ver aqui como é que o próprio governo lança títulos para que as pessoas mais pobres adquiram esses títulos, né? E portanto,
com a promessa de uma remuneração futura em cima desses títulos, à medida que elas pagam para isso, né? E a dívida vira a forma de inclusão social por excelência, né? Em vez de a gente ter o endividamento do Estado, no neoliberalismo financeirizado, o Estado não pode se endividar. Por isso, as políticas de austeridade, quem passa a se endividar somos nós, né? Nós, as famílias, os indivíduos, porque é como se o Estado tivesse, digamos assim, como diz o Streeck, né, esse sociólogo alemão, ele tivesse enfrentando uma crise financeira permanente como resultado do excesso de democracia. E não por acaso, porque as pessoas pedem melhoras, pedem mais serviços, pedem mais direitos, e aí essa inflação de reivindicações acaba também levando a quê? A todo esse discurso novo que a gente vê a partir dos anos 90 para cá, né? Que é um discurso da responsabilidade individual, que é um discurso da quebra da solidariedade coletiva e que traz cada vez mais uma visão, né, conservadora, de extrema-direita, para dentro justamente da compreensão do que deve ser o papel do Estado. Isso aqui é para mostrar a vocês qual é uma das consequências disso. Eu tomo o caso do Brasil, que, como vocês podem imaginar, é o que eu estudo mais, né? O Brasil, isso aqui é o seguinte, de janeiro de 2005, tá? Até janeiro de 2023, ou maio de 2023, perdão, vocês têm aqui uma curva, e essa curva que foi feita pelo Banco Central do Brasil mostra o quê? Mostra que o peso da dívida sobre a renda familiar disponível nos últimos 12 meses foi aumentando. Passou de alguma coisa como 16% da renda familiar disponível, tá? Em 2005 para mais de 50% nos anos recentes. Só houve aqui um período onde houve uma retração desse crescimento, que é um crescimento quase linear, porque aqui foi no ano de 2015, 2016, o Brasil passou por uma recessão muito aguda. Foram 2 anos de recessão, foi a maior recessão que o Brasil já enfrentou em 100 anos. A gente teve um crescimento negativo do PIB da ordem de 7,5%. Então, quando você tem uma crise, né, muito grande, uma recessão muito forte, evidentemente, a oferta de crédito se retrai. E, com isso, o grau de endividamento das famílias cai, mas ele recupera logo que a gente começa a sair dessa recessão. Aqui cai por outras razões, aqui o grau de endividamento das famílias cai pelo seguinte: durante o período da Covid, o Brasil, como outros países, a Argentina, o Chile, eles passaram a fazer transferências de renda em valor muito elevado para as famílias, pela primeira vez, o chamado bailout, né, das famílias. E isso fez com que as famílias que já estavam altamente endividadas corressem para os bancos para reduzir o seu grau de endividamento. Por quê? Porque elas já estavam no limite do seu grau de endividamento, né? Elas já estavam aqui comprometendo mais ou menos 50% da sua renda, 45% da sua renda com o pagamento da dívida. E aí, elas certamente não iam poder continuar se endividando. Então, as famílias que receberam transferências de renda do Estado, no Brasil, a gente sabe que 60% de todas as transferências pagas pelo Estado durante a Covid foram direto para o sistema financeiro para reduzir o grau de exposição ao sistema financeiro das famílias, para elas poderem começar de novo a se endividar, e que foi o que aconteceu, o grau de endividamento dela vindo a comprometer 50% da sua renda disponível nos anos recentes. Agora, o que é interessante? De novo, eu me permito mostrar aqui para vocês isso. Isso aqui mostra a evolução do saldo de crédito no país, né? O estoque de crédito, é o saldo de crédito emprestado. Vocês veem que ele
era bastante baixo. O Brasil é um país onde não tinha acesso a crédito para as famílias, né? Inclusive para as empresas não financeiras também era muito pequeno. E aqui a gente tem a linha negra, é o estoque de crédito, tá? A linha azul é o estoque de crédito para as empresas não financeiras e a linha vermelha é o aumento do estoque de crédito, o saldo de crédito para as famílias. E a gente tem um fenômeno que é o fenômeno da financiarização. Veja que coisa espetacular. De 2006 em diante, do final de 2006 em diante, as famílias passam a tomar mais crédito nos bancos do que as empresas. A participação das empresas no crédito cai, enquanto a participação das famílias aumenta, porque justamente as empresas passam a obter financiamento para crescer através de quê? Através dos investimentos desses fundos de private equity, desses investidores institucionais que vêm, que compram ações das empresas que abrem capital em bolsa ou que compram debêntures, né, que são títulos emitidos por essas empresas no mercado financeiro. Portanto, essas empresas passam a se financiar para crescer via mercado de capitais, enquanto as famílias continuam buscando os bancos. Portanto, a grande lucratividade dos bancos brasileiros se fez a partir de 2017, essencialmente graças ao endividamento das famílias, na sua maioria, famílias de baixo rendimento. Eu queria agora mostrar rapidamente o que acontece quando a gente olha, né, para esse endividamento, que não foi só através do crédito de consumo, mas também o crédito estudantil. Eu quero trazer esse dado para vocês, eu não vou ter tempo de falar, mas o governo acabou de lançar um grande programa para reduzir, não o grau de endividamento das famílias, mas o grau de inadimplência, de default. Existe hoje no Brasil, em 2023, o ano passado, segundo o Banco Central, 105 milhões de pessoas endividadas junto ao sistema financeiro. Ou seja, pessoas que estão tomando empréstimos por alguma razão, tá certo? Para produzir, mas são pessoas, não são empresas. A maioria são mulheres, 56%. O que é interessante é que 65%, como eu mostrei, de todo o estoque de crédito está nas mãos das famílias. As famílias brasileiras são responsáveis pela geração de 75% dos juros de crédito no setor bancário. Ou seja, a renda de crédito, né, o que a gente chama a renda derivada do pagamento de juros, que é justamente essa renda de juros que os bancos ganham, 3/4 dessa renda, quem paga são as famílias, e são as famílias mais pobres que pegam crédito de consumo. Então, você começou a ter um crescimento dos endividados no Brasil. E esse ano, no final de 2023, o governo identificou que havia, no mínimo, 70 milhões de pessoas que haviam parado de pagar as suas dívidas junto aos bancos e junto às empresas que fornecem serviços, água, luz, gás, ok. O governo, então, resolveu fazer um programa para 32 milhões de pessoas. Não é para elas pararem de se endividar, é para limpar o nome delas, para fazer com que elas pudessem pagar a dívida, porque elas tinham parado de pagar a dívida delas, para voltarem a se endividar. Bom, e dessas 32 milhões, 21 milhões de pessoas, elas tinham uma renda inferior a 2 salários mínimos, ou seja, são as pessoas mais pobres que estão mais endividadas. Um outro grupo de pessoas muito endividadas no Brasil são os alunos, os estudantes. Vocês não sabem, mas no Brasil hoje, 77% de todos os estudantes universitários estudam em universidades privadas, a maioria delas de segunda linha, de segunda qualidade. 88% das universidades brasileiras são privadas e não são as melhores são as públicas. O que os estudantes fizeram? Impulsionado pelo Estado, tomaram empréstimos. Para vocês terem ideia,
desde 2007, 2009, os estudantes passaram a tomar empréstimos junto ao governo para pagar essas universidades privadas. Hoje, existe 1,2 milhão de pessoas, de jovens, que pararam de pagar o seu crédito estudantil, a sua dívida estudantil. Isso é 53,7% de todos os estudantes que tomaram empréstimos, crédito estudantil. Isso corresponde a 10 bilhões de reais, tá? 10 bilhões de dólares, desculpa. Então, o que a gente vê? A gente vê que a esfera da reprodução social, ela começa a mudar a dinâmica dela. E eu quero mostrar rapidamente para vocês a financiarização do ensino superior. Primeiro, eu tenho uma demanda que cresce, porque eu estou formando mais gente no ensino médio, mas, como eu estou em períodos, né, de austeridade, o Estado não pode gastar, o Estado não pode se endividar. Então, você começa a cortar gasto, consequência, você faz com que cada vez mais haja uma penetração do capital financeiro na educação, inclusive com internacionalização da oferta educacional, porque a gente tem grupos, investidores estrangeiros que vêm para o Brasil investir nessas plataformas, e você tem um processo de financiarização quando grupos que eram famílias, que tinham aquelas faculdades particulares pequenas, etc., elas começam a receber a visita desses fundos de private equity que chegam, que começam a dizer, vamos nos reestruturar, vamos mudar isso aqui, vamos fazer um processo de concentração, centralização, vamos adquirir outras empresas de educação também, vamos crescer, e você cresce pelo processo de concentração, centralização, e à medida que elas crescem, depois elas vão para o mercado de capitais e elas abrem capital em bolsa. E elas começam a vender as suas ações. O que eu vou mostrar para vocês é o que aconteceu aqui na gestão do Partido dos Trabalhadores, tá certo? Nesses anos recentes, quer dizer, de 2009 para cá. O governo, então, para garantir o acesso ao ensino superior, que era uma demanda dos jovens brasileiros, na medida que 88% das universidades são privadas, eles não conseguiam passar no concurso das universidades públicas, que é um concurso muito difícil, então o governo falou, ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar o sistema de crédito estudantil. E o governo, então, passou a transferir o crédito que ele dava a um estudante diretamente para a universidade onde o estudante queria estudar. Então, para vocês verem aqui, eu tenho faculdades como a Estácio, a Ser Educacional, a Croton, que se tornou a maior do mundo, maior grupo de educação superior do mundo. Ela chegou a ter 61% dos seus alunos financiados pelo crédito educativo, tá certo? Ou seja, alunos que estavam endividados junto ao Estado, o Estado dando dinheiro para elas. Então, vocês veem como é que essas empresas puderam crescer graças ao financiamento do Estado. O Estado dava o dinheiro direto para as empresas de educação e os alunos, eles ficavam devendo o Estado, tá certo? Pouco importa se essas empresas melhoraram a educação, se os alunos passaram a ter o melhor desempenho, se eles saíam dali e conseguiam um emprego, nada disso existia. Não houve condicionalidades para essas empresas, ok? O que aconteceu? Essas empresas que foram crescendo, porque foram recebendo dinheiro do Estado, elas resolveram abrir capital em bolsa. Todas abrem capital em bolsa em 2007. Esse gráfico aqui é muito sugestivo, porque eu peguei essas maiores corporações de educação no Brasil, que eram pequenas universidades nos anos 80, que foram crescendo, e o que a gente vê? O traço negro corresponde ao aumento na oferta de crédito estudantil. Tudo é crédito estudantil. E a gente vê como é que a oferta de crédito estudantil aumenta. Isso aqui é o número de alunos que passa a ser beneficiado com crédito estudantil. São milhões, tá? E aí as empresas que abriram capital na Bolsa, porque foram crescendo,
elas têm uma valorização, tá certo? Do seu patrimônio líquido, né? Do seu valor de mercado exponencial. Isso está acontecendo porque cada vez mais elas têm alunos. Alunos cuja matrícula foi possível graças a quem? Graças ao Estado que passou esse dinheiro para elas e que gerou uma dívida para os estudantes pagarem um dia. Para vocês terem uma ideia do crescimento exponencial do valor de mercado dessas ações, a valorização da Ibovespa, tá certo? Ou seja, do todo o mercado de capitais, entre 2009 e 2017, foi de 28,4 na média. A empresa Estácio de Sá, que é essa azulzinha aqui, ela teve uma valorização dos seus papéis, das suas ações líquido, de 238, 10 vezes mais. É uma coisa estrondosa. Então, aqui a gente vê como é que o patrimônio líquido das corporações cresceu, sendo que a Croton passa de 22 milhões de reais o seu patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o valor dos ativos menos a dívida, tá? Não vamos esquecer. Aqui é patrimônio líquido. É valor dos ativos, no caso, estimado segundo o preço das ações, menos dívidas que essas empresas possam ter. Passa de 22 milhões para 12 bilhões em alguma coisa aí como 11 anos. É uma coisa estrondosa. E quem está por trás dessas empresas? Eu vou pedir para vocês olharem aqui na parte inferior, peço desculpa, está em inglês, mas é o seguinte, a Cogna, Croton, ela virou Cogna. Quem está por trás? Uma das grandes empresas que investe para esse processo de crescimento, né? De contratação de mais estudantes, etc., é a BlackRock, que é aquele grupo de, né, aquele shadow banking, aquele grande grupo, aquele grande investidor privado que detém o maior número enfim, que tem o maior patrimônio líquido, né, na forma de títulos da ordem de 10 trilhões, que é superior ao PIB da Itália, da França e da Inglaterra. Eles também estão por trás da financiarização da Hapvida, que é um conjunto de hospitais que a gente tem no Brasil. Vocês veem que aqui eu mostro o percentual da propriedade acionária, aqui está nas mãos de grupos financeiros. 59, 14, 25, na saúde é pior, né? Na saúde, vocês veem que, tirando a Redditor, que é 30%, quase tudo acima de 35%, a DASA, que são laboratórios, 35%, perdão, 75% da propriedade está diluída na forma justamente de ações que são propriedade desses grupos que fazem investimentos para ganhar dinheiro em cima disso, que esperam, portanto, que essas ações se financiem. Ora, se os planos de saúde começam a perder dinheiro porque a gente quer ter exames, vai para o hospital, etc., eles vão perder dinheiro. Por isso mesmo, os planos de saúde cada vez mais restringem a acessibilidade, criam coparticipação, o segurado, né, que paga por um plano privado, ele tem que arcar com parte da despesa e por aí vai, porque é uma forma de remunerar esses grupos. Aqui, para voltar, para finalizar na saúde, na educação, é só para mostrar para vocês que hoje no Brasil a gente tem 66% de todos os alunos que entram nas universidades, neste momento, eles vão para o ensino à distância, EAD, tá? Que é o Distance Learning. Quem está por trás do Distance Learning, tá? As 20 maiores EdTechs em volume de investimento, tá? Concentram 84% das novas matrículas de pessoas, de estudantes que vão para o ensino à distância. Quem está por trás? Essencialmente, fundos de private equity, que são fundos que chegam, pegam um jovem investidor que não tem dinheiro, que começa a aplicar lá no fundo dele, aí o cara vai criar um curso digital, não é isso?
aí ele consegue pegar 5.000 alunos, são cursos muitas vezes não regulares, mas os alunos saem dali, vão trabalhar aqui ou acolá, e aí esses cursos, eles mesmos vão prover, vão assegurar, vão ofertar empréstimos para esses alunos, porque os alunos muitas vezes não conseguem pegar no Estado, porque o Estado quebrou, deixou de oferecer FIES por muito tempo. Então, vocês veem que aqui vocês têm, inclusive, o fundo do Zuckerberg, né? Do Facebook, ele está aqui. É chamado Filantropia Educacional. Ele põe dinheiro numa plataforma de educação online. Essa educação aqui, o Descomplica, é uma unicórnio, né? Ela já deve ter alcançado mais de 1 milhão de dólares em valor de mercado, que é isso que chamam os unicórnios, já graduou mais de 2 milhões de estudantes, é a maior EdTech no Brasil. Eu vou dizer para vocês que eu nunca tinha ouvido falar antes de fazer essa pesquisa, porque eu trabalho numa universidade pública, que é uma coisa marginal hoje, e ela hoje tem 100.000 alunos matriculados trabalhando com ela, e quem oferece empréstimo para os alunos pagarem para fazer o curso é a própria Descomplica, dinheiro que vem desses fundos de private equity. Bom, mas isso não é só, vamos para a parte final da nossa apresentação, eu espero não estar muito atrasada. Vocês têm aqui algo que é importante entender, é que com essa transição ecológica, né, a questão da transição energética, etc., existe toda essa corrida para emissão de títulos verdes. E o Brasil, eu estou dando os exemplos do Brasil, que eu conheço mais de perto, acaba de lançar os seus títulos soberanos. O Brasil foi à reunião do World Economic Forum e lançou esses títulos lá da ordem de 20 bilhões. O que é isso? São títulos que um governo vai emitir, eu suponho que vários outros países na América Latina estão fazendo isso também na Ásia, na África, para financiar a transição ecológica, né? Porque eles estão muito endividados, eles já têm que pagar a dívida externa deles. Nós vimos isso aqui com a apresentação da Verônica. Mas eles precisam de recursos, porque eles não têm de onde tirar. Então, eles vão emitir um título, um papel, onde eles se comprometem a remunerar aquele papel com base numa determinada taxa, né, de juros e um diferencial. E, evidentemente, eles vão ter que pagar juros mais altos em função do risco que aquele investidor corre ali. Na verdade, quem desenhou tudo isso foi o Banco Mundial e o BID, seguindo as orientações da Associação Internacional do Mercado de Capitais. Então, o mercado de capitais hoje, gente, trabalha em nível internacional, né? Os mercados nacionais têm uma associação internacional e estão trabalhando juntamente com o BID, Banco Mundial, FMI, etc., lançando justamente esses green bonds, social bonds, e, portanto, o que eles fazem? Eles diversificam a base de investidores da dívida pública, tá certo? Eles estão criando aquilo que a gente falou na aula passada, novas classes de ativos, porque é isso que quer o setor financeiro. O setor financeiro quer novos papéis para eles poderem aplicar, para eles diversificar, para eles ganharem. Porque se eles perdem ali, eles estão ganhando aqui, né? Esse mercado de bonds verdes, sociais, antes estava nas mãos aqui no Brasil, essencialmente setor privado, nos últimos 5 anos, e agora o Estado está entrando com isso, né? O que é interessante é que esses bonds, eles não são só um título, como o título da dívida pública, né? Que o investidor compra e depois, no final do ano, ele vai ganhar lá X% de remuneração porque ele emprestou para o Estado. Não. Aqui a ideia é que vai se definir objetivos comuns. E esses objetivos comuns que devem ser alcançados com aquele dinheiro que aquele investidor está pondo ali, eles têm que ser alcançados, caso contrário, aquele país que vendeu aqueles bonds, né, e que recebeu o dinheiro do investidor, ele vai ter que pagar um prêmio por não cumprimento de metas. Isso quer dizer o seguinte, eu estou tirando a política social, eu não vou falar da questão ambiental, mas do orçamento. E agora é o seguinte, você está criando gender bonds, você está criando social bonds para investir aonde?
na pobreza, no combate à discriminação racial, à discriminação de gênero, na segurança alimentar, financiar, tudo aquilo que antes estava no orçamento do Estado, você está tirando sem nenhum compromisso com a atenção universal. E você vai, portanto, emitir títulos, né, em que o Estado vai vender e ele vai receber esse dinheiro, e ele vai receber um dinheiro em função do interesse que o investidor tem naquele programa. Não é para todo mundo. Eu posso, por exemplo, decidir que eu quero colocar $1 milhão num programa de empreendedorismo para mulheres, numa área pobre do interior do Nordeste, e que eu só vou pôr meu dinheiro todo ali, e que eu quero que nos próximos 5 anos, com o meu dinheiro sendo usado pela prefeitura, eu consiga criar, sei lá, aumentar em 50% o número de empresas controladas pelas mulheres, tá certo? Então, o que se espera é que, se isso não acontecer, além do investidor receber de volta, né, a remuneração do seu dinheiro e o título no prazo em que ele vence, a remuneração total do capital que ele colocou, ele vai receber um prêmio extra porque os objetivos não foram alcançados. Então, vocês veem como é que a política social passa a ser definida em função dos interesses dos investidores, fora de uma visão de todo, né, levando esse dinheiro dos investidores, muitas vezes, para dentro do orçamento. Então, é o que eu digo, isso são ativos, esses papéis, né? Eles podem reivindicar depois, esses investidores, a remuneração a que eles têm direito, porque justamente eles são os donos, né? Eles têm direitos de propriedade sobre esses papéis. Então, você tem uma assetização na trajetória de reconfiguração dos direitos sociais e você tem um modelo social novo, impulsionado pela grande finança e pelos investidores institucionais. Evidentemente, tem também as PPPs que funcionam assim, mas a Maria José vai dar essa aula para vocês. E eu vou finalizar com mais 3 slides mostrando o que o governo do PT acaba de lançar. O governo acaba de lançar um título que se chama Educa Mais. É para você comprar um título para pagar a universidade do seu filho. Apesar do direito à educação primária, secundária e terciária, educação pública de qualidade, estar inscrito na Constituição brasileira. Então, nós temos hoje um governo de esquerda que emite um título, e essa é uma iniciativa conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional e da Bolsa de Valores. A pessoa tem que pagar, no mínimo, $6 por mês, você pode imaginar o que ela vai ser capaz de acumular, e ela vai ter que contribuir, tá certo? Durante 15 anos, com determinado valor, para fazer uma poupança, para quando, ao final de 15 anos, quando o filho dela, se ela começar a contribuir quando ele nascer, e se ela contribuir de forma regular, né? Quando a criança, o jovem, entrar na faculdade, ela, então, vai receber de volta o investimento dela, taxa de inflação mais isso aqui, que é para poder pagar a universidade. Mas o dinheiro não é liberado de uma vez, o dinheiro vai ser liberado mensalmente durante 5 anos. O governo também criou uma aposentadoria pública, uma aposentadoria privada para complementar a aposentadoria pública, ou seja, em vez de melhorar o valor das aposentadorias públicas, o governo diz, não, faz o seguinte, eu estou vendendo aqui um título que chama Renda Mais, e você paga, no mínimo, 15 anos. Ao final de 15 anos, você vai poder resgatar e a gente vai te dar todo mês um dinheirinho até acabar, e isso é para os trabalhadores autônomos. Ou seja, em vez de melhorar a provisão pública, eu estou levando os trabalhadores a pagarem, enfim, títulos, né, bônus no setor privado, sabendo que eles nem conseguem pagar regularmente o seu seguro social no setor público. E, finalmente, esse que eu queria concluir aqui, que é o Educa Mais Mulher, que acaba de ser lançado. É um título só para mulheres que não estão no mercado de capitais, né? Enfim,
é para pessoas de baixa renda, na faixa de 16 a 75 anos, especialmente mães sozinhas. E é para elas poderem pagar algum tipo de estudo que elas queiram. Elas podem contribuir a partir de R$ 35 mensais, que são $7. Elas têm que contribuir ao longo de 60 meses. Vocês fazem as contas de quanto é, são 5 anos, pelo menos. E aí é o seguinte, se nesse ínterim, tá, elas vierem morrer ou tiverem alguma invalidez, o governo, né, o seguro, isso é um tipo de seguro, vai dar aos filhos dela, durante um ano, cestas básicas, são canastras, né, de alimentos, e também um prêmio de 3 mil, só por um ano, e é uma cesta básica de um valor bastante baixo, de $50. A cesta básica padrão no Brasil custa 700 e essa é 250. Em caso de violência doméstica, o seguro daria assistência jurídica, o que é um absurdo, porque o movimento de mulheres luta no Brasil, eu faço parte dele, para a gente poder garantir a participação da Defensoria Pública na defesa das mulheres, criando abrigos para poder colocar as mulheres em caso de violência doméstica, fazendo com que elas tenham a Defensoria Pública as defendendo, garantindo justamente que elas possam se afastar, né, de um companheiro violento. Ao mesmo tempo, se ela contribui para o seguro social público, em vez de ter cesta básica durante um ano, seus filhos terão uma aposentadoria até chegar aos 21 anos, no valor muito mais elevado. Então, veja, a gente vê o Estado competindo consigo mesmo, emitindo títulos, papéis, para seduzir as pessoas mais pobres para comprarem títulos pagando um valor pequeno, porque assim elas podem esperar ter acesso a um benefício durante alguns anos, ou seja, um fluxo de renda regular lá na frente. Eu pago hoje esperando ter retornos financeiros lá na frente, que é a lógica dos retornos financeiros. Então, a gente tem um bem-estar cada vez mais lastreado em ativos pelo próprio Estado brasileiro, que faz isso, na contramão dos direitos constitucionais. Isso é um embrião de mudança no financiamento da política social, portanto, fora do orçamento, né? Então, você tem o direito de propriedade prevalecendo sobre tudo, tudo vira investimento. E o que eu tenho a dizer, então, no que diz respeito aos interesses das mulheres? Primeiro, eu estou caminhando na direção da desuniversalização do social. Então, o social, cada vez mais, será distinto, eu não vou ter padrões universais, direitos universais, porque não há universalidade. Há responsabilidade individual do que você pegou, do que você não pegou, quanto que você pagou pelo seu título? Você pode pagar, no mínimo, $5, $6. Se você pagar 30, 50, lá na frente você vai receber mais. Se você não pagou, o problema é seu. Se você não fez uma poupança adequada para pagar a universidade do seu filho, e o preço da universidade, que você ignora qual será daqui a 15 anos, se você não conseguiu juntar dinheiro para isso, o problema é seu, porque você fez um cálculo errado. Quem que vai saber o que está acontecendo daqui a 15 anos? Qual o preço de uma universidade? Né? A gente sabe que os preços só fazem crescer. Então, eu tenho uma desuniversalização que é extremamente prejudicial para as mulheres, porque as mulheres são justamente aquelas que ganham menos, onde as desigualdades salariais e de acesso são as maiores, e onde elas vão estar premidas a correr para esse mercado financeiro para tentar suprir necessidades futuras com muito menos condições, inclusive, de honrar esses pagamentos regulares, comprando esses títulos ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, o cancelamento dos direitos sociais, né, por causa da devastação neoliberal, significa que os direitos sociais eles perdem centralidade em favor dos direitos de propriedade de ativos. Então, você tem uma disputa individual. As mulheres vão perder a capacidade, né, de atuar coletivamente, conjuntamente, porque cada vez mais a sensação que você tem é que realmente você tem que se proteger, porque o Estado dá cada vez menos orçamento. Então, não vai haver transparência. Esses investidores institucionais, através desses Social Impact Bonds, né, que são os bonds de impacto, eles vão decidir onde eles vão pôr o dinheiro,
pode ser em coisas contrárias aos interesses das mulheres. Por exemplo, pode ser que algum diga, olha, eu quero investir para melhorar a oferta de creche em tal lugar, mas eu quero que seja um lugar onde as mulheres não tenham acesso a direitos reprodutivos, porque é o investidor que define as regras em conjunto com o Estado para que aquele recurso vá para aquela localidade. Então, nós estamos diante de uma profunda fragmentação da política social. Isso vai ter impactos dramáticos para as mulheres, porque justamente quebra todas as dinâmicas coletivas de enfrentamento das lutas coletivas, nos enfraquece e faz com que essa lógica dos retornos financeiros venha colonizar justamente as práticas sociais que são tão fundamentais para a gente poder avançar na direção de mudanças e de garantias sociais de que todos nós necessitamos. Vou ficar por aqui. Muito obrigada. Obrigada, Lena. Temos umas perguntas no grupo, no chat. Provavelmente você pode usar a interpretação, porque temos algumas perguntas que são um pouco longas. Não, vocês podem falar em espanhol, eu entendo. Bueno, me preguntaba escuchándote y Eu con todas las perguntava si se todavía ainda hay lugar podemos para disputar los discutir modelos de sobre cobertura os universal. modelos Me de dejaste como cobertura con universal, esa se os pregunta. movimentos Todavía los sociais, os movimentos feministas, temos espaço para reivindicar a função do Estado, en la garantía ou a garantia son amplios apenas dos direitos humanos. Pero bueno, Josefina, eu vou Josefina, começar voy a empezar de abajo de trás para de frente, atrás para adelante porque se conecta porque isso un está poco con associado ao que lo você vos falou decías sobre y hablabas o de la ensino educación superior. el endeudamiento en ese Josefina ámbito. da Argentina está Josefina de perguntando Argentina te pregunta se você si observa as desigualdades desigualdades de de gênero género en nos tus deudas créditos, nas dívidas que você descreveu, describiste, tanto nos créditos tanto en los créditos estudantis estudiantiles quanto como en el nos resto, outros créditos respecto em al relação ao acceso, como acesso, también a mas la também em relação à posibilidad de possibilidade pago de pagamento da dívida. de la deuda, ¿verdad? Y en ese Então, sentido, as mulheres, eu vou responder rapidamente. As mulheres são as mais numerosas entre as pessoas hoje endividadas no Brasil. Por quê? Sobretudo as mulheres pobres. Primeiro, porque elas são as detentoras do benefício do Bolsa Família. Tem 18 milhões de pessoas, mulheres pobres, que são quem recebe o benefício. Portanto, são elas que podem ir para o banco com esse dinheiro que vai servir de colateral, e com esse dinheiro elas pegam um empréstimo no banco e todo mês o banco diminui a remuneração do empréstimo, né? Uma parte do principal e o pagamento de juros, e, portanto, ela recebe um benefício menor. Então, veja, as mulheres pobres estão o custo de reprodução social delas cresceu, porque elas estão incorporando ali dentro o quê? O pagamento de juros. Fora isso, as mulheres são também as mais inadimplentes, mas em tipos de crédito diferenciados. As mulheres são mais inadimplentes, ou seja, deixam de pagar os seus empréstimos no crédito de consumo, que é aquele crédito do dia a dia, que você pega dinheiro para pagar o que você precisa, não importa o que seja, ninguém está interessado, é um crédito livre, enquanto que os homens estão mais endividados no crédito imobiliário, porque eles são mais detentores, né, de ativos imobiliários, e no crédito para compra de carros. Inclusive, agora aqui no Brasil, está tendo uma busca muito grande de crédito para carros, coisa que tinha caído. Por quê? Por causa do Uber, porque as pessoas desempregadas precisam adquirir um carro, e, sobretudo, é um carro de segunda mão, um carro usado. Então, a curva de crédito para compra de carro usado explodiu no Brasil, e é um crédito agora que está essencialmente na mão dos homens. Mas as mulheres são as mais endividadas e o número delas é maior entre os inadimplentes. Por quê? Porque é justamente esse dinheiro que elas tomam que é fundamental para elas pagarem pelas necessidades cotidianas da sua vida.
é uma responsabilidade delas, mulheres. E o que o governo faz ao dizer: estamos dando o dinheiro, né, o benefício assistencial na mão das mulheres, porque a gente sabe que as mulheres, na verdade, é um processo também de endividamento e de vulnerabilização das mulheres pela sua inserção nos mercados financeiros. Muito obrigada, Helena. Em relação a essa pergunta, Denise, do México, ela gostaria de saber se você poderia dar uma perspectiva em relação à diferenciação entre juros e montantes de empréstimos para mulheres, os microcréditos, a feminização dos microcréditos, as fontes, os juros, os montantes. Aqui tem acesso às corporações e os ultra-ricos. Os ultra-ricos são financiados sobre seus ativos financeiros ou reais? Ok. Cada vez mais os ricos, e eu mostrei isso aqui na aula passada, né? Eles ficam ricos porque os ativos, ou seja, os direitos de propriedade que eles exercem sobre determinados papéis, que podem ser ações, podem ser securities da dívida pública, podem ser letras de câmbio, letras de crédito, enfim, o que a gente tem que entender é que a magnitude, né, de produtos financeiros que surgem, vou dar um exemplo aqui no Brasil. Antigamente, a agricultura ela era financiada essencialmente pelo orçamento público. Então, tinha lá o crédito rural. Agora, os próprios grandes produtores rurais, eles conseguiram criar as letras de crédito rural. Então, são papéis que eles lançam no mercado, e o Estado também lança, não paga imposto de renda, mas é para pessoas que tenham mais de R$1 milhão para investir, ou seja, $200 mil. Quem vai investir? Os muito ricos, e vão investir com segurança, porque a letra de crédito rural é um título emitido pelo Estado, o Estado emite, pega o dinheiro, R$1 milhão, e põe para o investimento da agricultura, e aí ele remunera essas pessoas, que não tem nenhum risco, porque é o Estado que está emitindo o título. E aí, você ainda por cima, para estimular os ricos a fazerem isso, a comprarem essa letra de crédito rural, você diz, olha, você não precisa pagar imposto de renda. Você fica livre de... Então, todo o ganho que eles têm, ou seja, a remuneração via juros que o Estado paga, eles não pagam imposto de renda. Então, a gente tem uma articulação, né, a questão da reprodução da riqueza dos ricos, que se dá em grande parte através da criação dessas novas classes de ativos que se beneficiam de políticas de desoneração tributária, de isenção tributária. Então, a coisa mais... Agora, o que se tentou fazer, falamos disso na aula passada, foi justamente criar um imposto sobre as empresas, pelo menos de 15%, né, sobre o seu lucro líquido, que deve vigorar no mundo inteiro, que ainda não começou, mas a gente ainda não consegue fazer isso do ponto de vista das riquezas individuais, embora seja uma coisa que o G20 esteja discutindo. Então, o que a gente tem que entender é que, na verdade, quando os pobres pegam títulos da dívida, enfim, compram títulos para poder um dia pagar a universidade dos seus filhos, o que é um absurdo, porque eles deveriam ter direito a pôr seus filhos na universidade, a ter moradia social, enfim, a ter transporte subsidiado, todas essas coisas, eles estão entrando nessa mesma lógica e eles esperam ter retornos. Então, o que é a colonização da finança? É a ideia que todos nós queremos fazer investimentos para termos o quê? Retornos futuros. Só que os retornos dos ricos são infinitamente superiores pela magnitude das suas inversões, enfim, pelas possibilidades que eles têm de ter acesso a ativos, circular nos mercados internacionais, se beneficiar de todas essas vantagens tributárias,
coisa que, evidentemente, os pobres não têm, e os pobres hoje, no caso brasileiro, e eu falo com toda certeza, são eles que são responsáveis pela grande lucratividade dos bancos brasileiros, porque rico não pega empréstimo para nada, né? Rico empresta ao banco. Muito obrigada, Helena. Uma última pergunta da Verônica sobre os casos da financiarização. Se você conhece casos de financiarização políticas. Então, as políticas de cuidados estão passando por uma situação muito difícil. Por quê? Porque a ideia dos Social Impact Bonds, ou seja, o governo emite um título, tá certo? Ele está, por exemplo, o governo, uma prefeitura, isso pode até ser uma prefeitura, qualquer pessoa, ela, enfim, uma prefeitura está querendo remunerar o trabalho de um conjunto de mulheres que podem prestar serviços para creches populares, porque não tem creche e não tem como o Estado financiar isso. Aí, o que faz o Estado? O Estado diz assim, olha, eu vou emitir um título aqui. Aí, um investidor internacional chega e diz assim, eu quero financiar isso, porque a filantropocapitalismo, né, como se diz, é a filantropia capitalista. Eu quero que isso é uma boa ação que eu estou fazendo, então eu vou fazer isso. Aí ele vem e financia essa atividade, esperando que as mulheres possam criar pequenas creches populares, então vai ter recurso, elas vão... Mas, evidentemente, a remuneração dessas mulheres vai depender, e o sucesso da sua atividade, por exemplo, nos cuidados, vai depender de um conjunto de outras dimensões da própria infraestrutura de serviço que são necessários para ela poder fazer isso, e que muitas vezes não serão suficientes. Mas o que a gente vê hoje é nos países em desenvolvimento, em particular na África, mas não apenas, também na Inglaterra, a dimensão do care cada vez mais sendo financiada por investidores que escolhem atividades que interessam a eles, atividades essas desenvolvidas pelas mulheres, mantendo níveis de remuneração relativamente baixos para essas mulheres, e é por um tempo determinado, com expectativas de retornos, e, em paralelo, a gente tem os grandes investidores institucionais que investem no chamado care para os idosos, né? Para aqueles idosos que tiveram acesso a aposentadorias, que têm patrimônio, que podem pagar por isso. E, nesse sentido, a gente tem um processo de segmentação dos serviços de care muito grande, com uma financiarização na ponta pelos fundos de private equity na construção de residências de luxo e coisas assim, onde eles vão captar recursos das famílias que podem pagar, e, do outro lado, um processo de financiarização dos cuidados que entra sem definição. É claro que existe sempre nesses Social Impact Bonds a definição de critérios, de padrões, de metas que têm que ser alcançadas, e que, se não forem alcançadas, evidentemente, implicam que aquela atividade, em algum momento, ela vai ser sustada, né? Ela não vai se desenvolver. Então, a gente tem realmente hoje não uma política pública universal, onde você tem, enfim, a necessidade de distribuir esses serviços por todo o país, mas cada vez mais interesses financeiros em busca de retornos que vão justamente orientar como vai se dar o padrão na provisão dos cuidados, e que faz com que, me parece, as mulheres estejam muito dependentes justamente dos investimentos, quando o que a gente precisa é romper com a lógica da financiarização. E romper com a lógica da financiarização implica um outro grau de organização e um outro Estado que hoje nós não temos. Muito obrigada, Helena. Bom, fomos de 15 minutos a mais do nosso horário, mas eu acho que valeu a pena. Antes de me despedir, gostaria de agradecer a sua bondade, generosidade de compartilhar seus conhecimentos
agora, e ahora antes de también y antes de cerrar, encerrar, ya já están estão aqui preguntando por el perguntando libro. pelo livro. Desde Desde Ecuador o me dicen que Equador, ingresaron a la entraram na livraria para para hacer la comprar, compra, pero mas pareciera que solo aparentemente están a físicos. Se versão consultan si es que se física puede está comprar también apenas el libro en disponível. formato Eles estão digital, perguntando se porque en pode comprar Ecuador também hay a correo versão nacional. digital. Claro, claro. Então, eu vou dizer, vocês entrem na Amazon Brasil, vocês põem lá, finança, põe o título do livro. E vocês vão poder comprar, a gente conseguiu colocar por $8. E ele já está disponível. Se vocês colocarem e-book e o nome do livro, vocês vão ver que tem várias livrarias no Brasil que já estão vendendo. E é bom que seja mesmo e-book, porque é um livro muito grande. Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Na verdade, não é um livro, é uma Bíblia. Mas é um livro fantástico, maravilhoso, tem textos interessantíssimos sobre a financiarização da saúde, do care, de tudo. Então, realmente, o e-book vale a pena, mas esse, embora grande, ele é excelente, ele está muito bem feito e a gente está muito contente. E, enfim, os lançamentos vão se seguir. Eu queria agradecer muito o convite, sim, é gigante, é uma Bíblia, mas vale a pena. Eu queria agradecer o convite, sei que foi uma alegria participar com vocês, conhecer a Montserrat, estar com todas as outras jovens aqui. Eu estou à disposição, se vocês precisarem de alguma informação posteriormente, eu realmente estou à disposição. E eu queria... Lena, piden que pongas el libro en pantalla de nuevo. Estão pedindo que você Aqui? coloque Assim? novamente o livro. ¿Sí? Ahí va, Gabriela. Financiarización. No sé qué dice ahí abajo, no alcanzo a leer. A finança é crise, estagnação e desigualdade. Y desigualdad. Sim. E o que é importante, assim, eu não sei, o que eu tentei fazer na aula de hoje foi mostrar como é que não é só o crédito e o endividamento, é como é que por trás tem um processo de reestruturação das empresas, dos serviços, e que são grupos multinacionais que transformam uma universidade, que era uma propriedade de uma família, numa grande corporação que vai vender as suas ações, vai abrir capital em bolsa, vai atrair mais investimentos, vai mudar a natureza da provisão da educação, porque hoje cada vez mais é EAD, o que é uma degradação do ensino. Os jovens não vão ter a possibilidade de se socializar numa universidade, como nos Estados Unidos agora, todo mundo fazendo passeata, ocupando as universidades, sendo presos, não é isso? Porque lutam pelo reconhecimento dos direitos do povo palestino. Se a gente for todo mundo para o EAD para formar-se como economia, é uma tragédia. E é isso que querem aqueles que financiam as plataformas, porque é o único jeito deles gastarem pouco e ganharem muito, inclusive eles mesmos financiando, eles mesmos oferecendo o crédito educacional. Então, a gente está num momento de muita reestruturação, cada país é diferente, as elites em cada lugar fazem uma coisa diferente, o povo reage de uma forma diferente e, portanto, é necessário a gente entender a especificidade de cada contexto, mas sabendo que por trás o que tem é essa coisa, o capital portador de juros, capital fictício, papéis, não a produção, e nós queremos voltar para a produção, para a economia real, e para isso a gente tem que vencer a dominância financeira. Obrigada. Gracias, Lena. Acá justamente Josefina Josefina desde da Argentina Argentina. dice, bueno, que justamente estuvieron con una enorme movilización en defensa por la universidad pública. Claro, eu vi hoje todo mundo na rua, beleza. Aqui no Brasil não consegue. Sabe por que não consegue? Porque 77% dos estudantes estão em universidades privadas. O que eles querem? Eles querem crédito mais barato, entendeu? É uma tragédia. E a gente tem que entender que o fundamental é a preservação do público, porque se a gente for para a esfera privada, não tem saída. Parabéns aos argentinos. Viva os jovens argentinos. Nos quedamos con ganas, de seguir escuchándote. Gracias, Lena, gracias a todas.
Nos vemos la Obrigada. próxima. Ah, Hasta luego. obrigada. Ok, tchau, obrigada, tchau.